adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só seu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só seu nome é santo. Aleluias. Glória a Deus. Muito bom nós estarmos aqui profetizando isso, né? Todas as nações temerão e glorificarão o Senhor. Amém? Senta aí, Bruninho. Tem uma cadeira aí. Aleluias. Muito bom nós estarmos aqui, irmãos. E eu quero começar com o Salmo 24, verso 1. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que neles contém, o mundo e aqueles que nele habitam. Então eu quero começar falando sobre a soberania do Senhor e aquilo que Ele estabelece para nós, no sentido de todas as áreas. Semana passada nós falamos sobre o corpo, sobre o cuidado que nós temos que ter com aquilo que nos foi confiado de dons e talentos. Então, até os dons e os talentos, né? Ele pertence ao Senhor e precisa ir e precisa ser estabelecido para o Senhor. Por que eu quero trazer esse entendimento aqui? A maioria de nós, hoje, aprendeu a compartimentar e a gente divide as coisas entre o sagrado e o secular. Então tem coisa na minha vida que é sagrada, tem coisa que eu faço aqui, olha só, rapaz, ó, o cooperador Carlinhos chegou, depois de 2 anos no curso, glória a Deus, seja bem-vindo, como nós dizemos para ele, a igreja, sois bem-vindos em nome de Jesus, vossa sempre traga mais glória a Deus, bênção demais. Está ali também o pastor Hugo, mas quem é o pastor Rodolfo, chegou ali, a pastora Vitória, a Nilce, o pastor Renato, o pastor Júlio, e o pastor Júlio não tem vergonha não. Quem mais está ali? Renato, Nilce, Leandro, mas é Yasmin. Ei, Yasmin, não vou falar nada com você não, viu? Na hora que você vê, a correia só está descendo no lombo. Tá também ali, quem mais? Pastor Renato e a pastora... Não dá para ler? O Hugo está ali, né? a Viviana está entrando também. A Viviana. Glória a Deus, sejam bem-vindos, irmãos. Então, eu quero começar, para nós entendermos sobre prosperidade, no princípio bíblico, eu quero começar falando sobre, nós entendemos que Deus é soberano sobre todas as coisas que nós temos, e o que nós fazemos é tudo para glorificá-lo. Amém? Então, há um consenso na maioria dos pastores, dos líderes,
que eles dividem, né? Não, isso aqui é o meu trabalho secular, isso aqui é o meu dinheiro secular, isso aqui é o dinheiro. Então, eu acredito que uma das grandes tragédias que nós estamos vivendo na pós-modernidade é essa separação entre aquilo que é divino, aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. Então, eu acredito que o trabalho que eu tenho, a faculdade que eu faço, o curso que eu faço, alguns serviços que eu presto através dos talentos que eu tenho, dos dons que eu tenho, estão ligados àquilo que é secular na minha vida. E na verdade não é. Entende? Isso é um engano. Tudo pertence ao Senhor, tudo é de Deus. Amém? E tudo que eu faço é para manifestar a obra de Deus. É por isso que alguns estão destoando, e às vezes ele vai fazer uma faculdade, por exemplo, e isso deveria ser uma meta na vida dele para ajudar no propósito que Deus tem na vida dele. E aí se torna o quê? O propósito. Ele acredita que aquilo é o propósito de vida dele. Então aí ele vai dedicar a carreira secular, que ele fala, ele vai dedicar ao serviço, ele vai dedicar um tanto de coisa ali. Não é que ele não deva dedicar, mas ele empreende aquilo separando uma coisa de outra. E sendo que ele deveria empregar isso para honrar e glorificar e manifestar o propósito de Deus na vida dele. Amém? Vocês entenderam isso? Isso aqui é muito importante, viu, gente? O plano B está na vida de muitos pastores por causa disso. Ele começa no ministério, mas aí ele começa também a estudar, a trabalhar, a fazer um tanto de outras coisas. Mas aquilo é muito atrativo para ele, aquilo é muito, sabe? Então, por exemplo, o Natan, ele é o guru da música nossa, né? Dos instrumentos, né? Quase isso. Né? Mas aí se ele cismasse, por exemplo, eu estou me especializando aqui e tal, não, eu acredito que eu vou ganhar muito mais dinheiro. Não, eu posso até ajudar na obra de Deus, e aí com o que eu estou fazendo eu vou investir financeiramente na obra de Deus. Entende que ele vai distorcendo o propósito. Tem muitos pastores hoje, tem muitos líderes que estão inclusive ou vão participar dessa live depois, talvez não estão ao vivo aqui, que eles estão ainda com o plano B. Ele ainda tem um sentimento assim, ó, se eu mas eu dediquei, agora eu já estou ficando velho, eu tinha que ter dedicado, eu deixei uma profissão, eu deixei isso, eu deixei aquilo, mas não está valendo a pena. Tá? É o lugar na nossa vida que nós vamos, sabe, saindo devagar, nós vamos perdendo o foco, e isso acaba nos atrapalhando a cumprir o propósito de Deus. E aí eu pego as metas, e aí isso está inclusive, o ministério. Porque às vezes ele pega as construções da igreja, ele pega o projeto agora, a escola que ele construiu, ele pega tudo aquilo que ele construiu, passa a ser a meta da vida dele. É por isso que vai virar o meio de vida dele. Você quer prosperar? Não faça da obra o seu meio de vida. A Bíblia fala que você não precisa atar a boca do boi que debulha o milho. Isso é um princípio bíblico. Ou seja, o Senhor vai trazer o sustento. Não é que você não vai receber. Mas, tipo assim, se você estiver no centro da vontade de Deus, o propósito de Deus vai se cumprir de tal forma que tudo aquilo que você estiver fazendo vai convergir para esse propósito. Não pode ser o contrário. Entende? Então, dentro disso, eu queria começar com esse ponto. Depois eu quero falar sobre dízimos, primícias e ofertas. Mas eu quero pontuar algo aqui, deixar assim bem definido. Para eu ter sucesso diante disso,
lógico, começa com os princípios financeiros, né? De eu entender que essa soberania do Senhor, e aí os princípios com relação à minha administração financeira. Mas eu queria hoje, eu não sei se... Não, acho que nós vamos falar sobre esses princípios financeiros. Primeiro, depois eu vou falar sobre outras coisas a respeito da nossa prosperidade. Também é consenso entre alguns pastores que ele é a oferta para o ministério. Então tem muitos dos pastores, líderes, missionários, que eles não dizimam. Então, não é uma questão de você prosperar porque você dizimou simplesmente. Amém? Mas porque você foi obediente ao Senhor. Os dízimos, irmãos, eles não são, entenda, eles não são do Antigo Testamento, como muitos acreditam. Mas a maioria de nós ensina sobre o dízimo. Mas a maioria de nós não dizima como deve. A gente separa uma parte, dizima uma parte, a gente escolhe como vai dizimar, escolhe o que dizimar. E na verdade a gente precisa dizimar tudo. Amém? Isso é uma questão de amor ao Senhor, gratidão ao Senhor, entendendo a soberania dele sobre as finanças. Foi por isso que eu comecei falando sobre isso. Sobre eu ser o quê? Inteiro no ministério. Amém? É importante que nós sejamos inteiros naquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. Vocês entendem isso? Agora, tem muitos líderes que não dizimam. Isso é um absurdo. Por quê? Porque quando o Senhor fala assim, Colossenses 3:23, tudo que fizerdes, fazei-o com inteireza de coração, como para o Senhor. Essa inteireza é isso mesmo, é ser completo. E eu estou ensinando algo para os outros que eu não vivo. Eu sei que isso é verdade, eu não vou nem entrar no mérito, todo mundo aqui tem o compromisso de dizimar. Eu sei que isso é verdade, eu acredito nisso, mas eu não cumpro isso na íntegra. Eu faço ao meu modo. Entende? Então, passando para vocês um princípio sobre prosperidade é fidelidade. Mas aí não entenda que eu estou falando de dinheiro. Entende? Dinheiro é uma fração disso. Eu estou falando de inteireza de coração. Amém? Vocês entenderam isso? Eu preciso ser inteiro. Mas não é só no dízimo, não. Eu sempre falo, às vezes quando eu estou liderando, a gente está sempre liderando um grupo de pastores, mas quando eu pastoreava a igreja local e era presidente do conselho da minha região, eu falava que tem 3 lugares na vida do pastor que precisa converter. Um é a fidelidade dele com os compromissos. Fidelidade dele com o dízimo, a oferta, com aquilo que ele comprometeu. Fidelidade dele naquilo que ele empenha a palavra. Entende? Fidelidade dele. Ele fala que vai orar para os outros, não ora. Vocês não estão fazendo isso não, né? Ore. Não, irmão, amém, vamos orar a respeito. Se tornou tão automático que eu pego como fala aqui, o celular, e aí tem no mínimo umas 5 pessoas no dia pedindo para eu orar. Sabe o que eu faço hoje?
A pessoa pediu para orar, eu abro a mensagem e já oro com ela na hora. Meu irmão, vamos orar a respeito disso, vamos clamar aqui junto. Faça esse compromisso com você mesmo. Amém? Amém, irmão, vamos orar. Jogou no esquecimento. É mentira, é falta de fidelidade minha. Eu não estou sendo leal ao que eu empreguei. Entende? Vocês estão entendendo isso? Então, irmãos, faz um compromisso, você que é pastor, você que é líder, você que é missionário, faz um compromisso. Naquilo que você empenhou a palavra, cumpra. Você falou com o Bruninho, Bruninho, quarta-feira eu estou na reunião lá, junto com você lá. Não foi? No mínimo você já teria que ter falado para ele, Bruno, eu não fui, porque aconteceu tal coisa assim, assim, assim. Justifica. Aprenda a prestar conta. Fidelidade é também prestar contas. Amém? Nós estamos muito soltos. A maioria dos líderes é muito solto, muita vontade, faz o que quer, decide do jeito que quer, não presta conta de nada, toma decisões importantes. Só quando o caldo entorna que aí ele vai procurar a liderança dele, procurar o pastor dele ou procurar alguém para falar, gente, ó, aconteceu tal coisa, como é que eu faço agora? É engraçado que quando você ia decidir isso, você não perguntou. Decidiu, deu errado, aí você vem com o rabo de foguete. Então, é possível que os membros da sua igreja, as pessoas que você lidera, estejam fazendo isso também. Porque você faz. Entende? Então aprenda. Então esse é um lugar. Falei sobre fidelidade. Outro ponto que os pastores pecam demais é do que eles pregam e vivem. Por exemplo, eles falam sobre reconciliação, sobre amor, mas não reconcilia. O Dinário me acompanhou o período que era no conselho lá, ele lembrava. A gente ligava para um pastor e falava assim, pastor, tem a reunião assim, assim, não, eu vou. Aí alguns, o fulano vai? Eu falei, vai. Ele falou, então não vou não. Que tipo de evangelho que é esse? Entende? Não, porque eu... Não, se tem... O que a Bíblia fala? Vá lá, ué. Mateus 18:15. Vai lá e conserte com ele. Entendeu? Resolva essa... Mas do púlpito para frente, eu sou um leão para pregar sobre amor, sobre tudo isso. Sim ou não? Eu falo sobre amor, falo sobre reconciliação. Então esse é um segundo ponto que você tem que vigiar demais. Naquilo que você fala e naquilo que você prega. Entende? Eu falo, mas às vezes a Bíblia diz aqui em Romanos 2:1, cuidado para eu não ser reprovado naquilo que eu aprovo. Entende? Naquilo que eu reprovo, de repente eu estou sendo reprovado também. Não é assim mesmo não, mas eu não resolvo sobre isso. E um terceiro lugar, então, primeiro, fidelidade. Segundo, a palavra que eu tenho, que eu ministro. E terceiro, na lealdade. Você quer ver uma turma que tem liberdade para falar mal dos outros igual o pastor, não é brinquedo não. Líder não é brinquedo não. Por quê? Porque ele tem liberdade para falar isso. Porque ele acha que, tipo assim, não, eu tenho os filtros necessários para fazer isso. Ele está escandalizando. Então, eu caminho com o Tom, mas aí quando o Tom virar as costas, o Tom é custoso. Aquele rapaz lá, não sei não, hein? Misericórdia. Mas vamos orar por ele, né, irmão? Deslealdade. Homens desleais uns com os outros. Entende? Você tem que aprender a ter lealdade sempre. O que você tiver de falar, fala para a própria pessoa. Entende? Mas seja leal. Amém? Entendeu isso? Seja leal. Não use de duas medidas. Não use, sabe, de uma
de uma reserva ou de uma licença poética para falar, para desconstruir o que o outro está falando. Não. Se o outro você acha que não concorda com ele, chega nele e fala sobre isso. Não fica, sabe, descendo e tal. Entendem isso? Então é muito importante a gente cuidar disso com relação à fidelidade. Amém? E aí eu volto ao que nós começamos a falar. Um líder precisa ser dizimista. Amém? Seja dizimista. Ah, mas é porque eu embolei umas coisas aqui. Resolva isso e seja dizimista. Amém? Ok? Isso é muito importante. O pessoal sempre pergunta para mim se eles deveriam dizimar na nossa vida aqui, que estamos pastoreando eles, ou deveria dizimar na igreja local que ele pastoreia. Se ele é o pastor titular da igreja, o ideal é que ele dizime na nossa vida. Por quê? Porque ele dizimar e ele mesmo administrar o dízimo dele não faz sentido. Entende? Ah, não, mas eu tenho um conselho lá. Mesmo com um conselho, é mais ou menos assim: eu pego o dinheiro e tiro de um bolso e coloco no outro. Porque eu sou o líder da igreja, eu que lidero, eu que designo as entradas da igreja. Entende? Agora, se ele é um pastor auxiliar, ou se ele é um missionário que faz parte de uma igreja local, ele deve dizimar na igreja local. A Bíblia fala para que haja mantimento na casa do tesouro. Ou seja, para que haja mantimento na sua cobertura, para que haja recurso, de onde você está recebendo o alimento, então você dizima. Entende? Agora, se você não é o pastor titular, você não é o pastor direto da igreja, presidente, e você faz parte de uma igreja local, você é um pastor auxiliar na igreja local, dizime na igreja local. Amém? Vocês entenderam? Então, esse ponto é muito importante. Outra coisa, primícias. Para que a gente cresça com relação a essa área também na nossa vida, essa área financeira, declarando a soberania de Cristo sobre as nossas, tudo, né? Inclusive finanças, é importante que você aprenda a primiciar. O que é a primícia? Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, as primícias são os primeiros frutos. Entende? Há um entendimento em alguns que seria um avo do mês, quer dizer, um dia do mês. Eu separo o primeiro dia do mês e eu oferto ele na vida do sacerdote. Agora, essa definição de primeiros frutos, ou primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiras alegrias, primeiros começos, primeiros prelúdios, também fazem parte das primícias na minha vida. Amém? Então eu devo sempre ofertar ao Senhor o primeiro de tudo que eu tenho, entregando para Ele como gratidão ao Senhor. E aí a Bíblia vai falar, eu não vou falar sobre o Antigo Testamento, sobre isso, porque alguns de nós têm dúvidas quanto a isso. A questão é a seguinte, que no Novo Testamento o Senhor não tirou nem a questão do dízimo e nem a questão das primícias e das ofertas. Mateus 6, 33, o Senhor fala claramente: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, tem vários outros textos também que vai falar sobre um lugar que eu vou ter uma experiência com Deus e eu vou viver aquilo que o Senhor estabeleceu para mim como princípio. Eu tenho o princípio de tudo que eu recebo que tem um valor substancial, eu tiro uma parte e eu oferto, eu primicio. Eu primicio na vida do pastor José, e isso eu tenho como princípio porque alguns crentes têm dificuldade de ter essa menção de princípio, porque ele acha
que isso é do Antigo Testamento. Mas olha o que a Bíblia diz aqui em Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes como os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. A sombra é diferente da imagem real que a projeta. Isso é um fato. Assim também que se via essa ordenança lá na velha aliança, eram características similares em ordenanças literais. Isso é um princípio que revela também uma prática na nova aliança e também revela uma prática espiritual dos nossos corações. Então, a lei foi retirada, a lei cerimonial, mas os princípios que desde o início, desde lá, Abel, Adão, Caim e todos os outros apresentaram a Deus, nós também continuamos a apresentar. Entende isso? Então, a ceia, ela hoje é como, tipo assim, ela é a melhoria, por causa de Cristo, lógico, ela é a melhoria da Páscoa. Entende? Que foi, vovô? Beliscou a menina, né? Então, foi com essa mentalidade de aplicar as sombras e figuras que estão tentando retroceder na prática da lei moral que desde o início ela sempre foi vigente. A lei da obediência foi estabelecida uma prática na época da lei mosaica, de que se acontecesse isso, tinha que acontecer aquilo, se acontecesse aquilo, mas esse foi apenas um momento. Agora, obediência, não matarás, não adulterarás, não comer, tem um tanto de coisa que está do mesmo jeito. A lei cerimonial foi tirada, mas a lei moral daquilo, ou o princípio, continua o mesmo nas nossas vidas. Vocês estão entendendo? Por que eu falo isso? Romanos 11,6 diz assim: mas se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, uma ilustração para fortalecer esse princípio nas nossas vidas é: se a raiz for santificada, a parte mais importante é que surgiu primeiro na formação da planta. Os ramos e tudo que surgir dela também serão santificados. Entende? Então, essa santificação, ela estabelece para nós um princípio de semente em todos os aspectos. E aí, em vários outros lugares, eu não vou demorar, mas eu só vou pontuar isso para vocês. É importante que você seja primiciante. Agora, o valor, se é um avo do mês, um dia de serviço, ou se é mais ou menos, eu acredito que isso não é relevante. O quanto a liberalidade do seu coração de realmente sempre oferecer ao Senhor com liberalidade. Depois eu posso passar o estudo completo para vocês. Eu acredito que aqui tem muitos detalhes que, ou talvez a gente até dê um estudo só sobre primícias, entende? Para você entender melhor. Mas eu acredito que o cerne é que você compreenda que desde o início da fundação do mundo até hoje, os princípios irrevogáveis, eles sempre permaneceram nas nossas vidas. Amém? Ficou claro isso? Esse é um ponto importante. Outro ponto importante é as ofertas. As ofertas, elas estão ligadas na nossa vida
aos atos de justiça. É um lugar na nossa vida que eu preciso sempre exercitar para que haja liberalidade no meu coração. O princípio é simples e vocês ensinam ele sempre na igreja. Mas eu falo que alguns pastores, eles são têm muita liberalidade no coração. Outros não têm de jeito nenhum, porque ele entendeu que ele precisa é receber, que ele já é oferta. Entende? É por isso que alguns até deixaram a prática do dízimo. Tem alguns, o pastor Cadu, que vai para as nações e para de dizimar. Que ele acha que o fato de ele estar nas nações, ele tem uma liberdade agora, porque assim, imagina, aquilo ali faz a diferença para ele. É o que eu estou falando. E tem alguns que pegam o dízimo dele, ele consagra ao Senhor e coloca no bolso de novo. De mim para mim mesmo. Agora, imagina, se você não designa o seu dízimo, você ensina para o povo, porque senão, irmãos, o princípio é quebrado. Se eu mesmo designar o meu dízimo, ele não é dízimo, ele é oferta. Eu ofertei, entende? Então, por exemplo, já tive caso de irmãos na igreja que eles eram fiéis no dízimo, mas quando eles começaram a ganhar mais, uns pararam de dizimar, e eu tive caso de pessoas que receberam um dinheiro maior e ele chegou e falou assim: aqui, pastor, eu estou com um dízimo lá, mas eu vou comprar tal coisa assim para a igreja, porque não. O dízimo você entrega aos pés do sacerdote, você entrega ao altar, entende? Então muitos pegam e muda a ordem do negócio e ele mesmo administra. Ele mesmo faz o que ele quer. Então ele pega, ele entendeu, aí ele foi lá no como fala? No TikTok, nos videozinhos, tem um tanto de gente falando mal de dízimo. Ele entendeu, ele discerniu que ele pode fazer isso. Então ele compra em cesta básica, não, estou dizimando, eu comprei em cesta básica e eu mesmo estou distribuindo, porque aí eles não estão, esses homens aí estão engordando pastor, e eles estão ficando ricos, e eles estão ficando milionários. E meu irmão, o cara pode pegar o dinheiro, depois que você dizimou, e pode pôr fogo dele, ou ir para um prostíbulo. O problema é dele. O seu princípio você cumpriu. Entende? Agora, não estou falando que você tem que seguir uma pessoa dessa, mas eu estou falando do princípio da fidelidade. Só isso. Entende? Você não tem que seguir o cara que está fazendo um negócio desse. Mas o princípio da fidelidade continua o mesmo. Aí eu mudo as regras, porque aí tá meio confuso aí e tal, né? Eu não estou entendendo direito como que é isso. Então, mesmo que você for lá para a Somália, for para um lugar que o princípio é o mesmo. As igrejas mais pobres que tem são as igrejas que o pastor, ele vê o povo pobre e ele diz assim: eu não tenho coragem de falar disso aqui não. Na verdade eu vou vender meu sapato para dar comida para esse povo. Meu irmão, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu não seguir o princípio certo, eu continuo fazendo errado. É assistencialismo. Vocês estão entendendo? Ficou claro isso? Princípio é princípio. Eu me lembro de uma comunidade que nós fomos trabalhar, e eu peguei o pessoal e comecei a ensinar eles. Eles não tinham moeda, não tinham dinheiro, não tinha nada. A ofertar a plantação, a dizimar na plantação de abóbora, na plantação de milho, entendeu? Passou uns dias, eles começaram a dizimar dinheiro. Passou uns dias, eles começaram a chegar de moto, de bicicleta na igreja. Passou uns dias, começou a chegar de carro. Entende?
Porque você vai tolir a pessoa da prosperidade dela. Porque você está agindo naturalmente naquilo que é espiritual. Você está entendendo? Ficou claro isso? E as ofertas são importantes também. O pastor precisa aprender a ofertar. Logo quando eu comecei como pastor, eu fui designado para ir para uma igreja de Santa Rita de Passa Quatro. Aí eu fiquei só uma semana na igreja, porque o povo levava dízimo, levava pato, marreco, levou uma vez um bode. Aí eu cheguei na igreja, eu vi lá um curralzinho, os meninos eram tudo pequenininhos, eu era bebê, né? E aí eu falei, pra que isso aqui? Não, isso aí é as ofertas e o dízimo que o povo traz. Aí eu tinha que pegar aquilo tudo, levar pra feira pra vender, pra arrecadar dinheiro. Aí eu falei, não vou dar conta não, voltei pra trás. Mas aí você Mas você ensina o povo, daí é porque você não permaneceu, mano. Se você for ensinando eles. Eu passar fome aqui, eu fiquei assustado por causa dos meninos, eu não tinha experiência pastoral, né? Eu fui jogar na verdade lá. Não tinha ninguém pra ir, vamos mandar o Cadu pra lá. Aí eu vi depois chegar com galinha, com frango, com marreco, com bode, arrastando bode, e aquela confusão dentro da igreja. Eu falei, gente. Mas era desse jeito, era uma igreja bem interiorzinho, e isso acontece, hoje em dia não acontece. Ainda acontece. Mas se você for ensinando esse povo, a prosperidade vem para eles. Entende? Mas é assim, o que acontece, eu acho que acontece até hoje, as igrejas ela passam um medo do dízimo. A pessoa ela não vai dizimar, tipo, vamos supor, com prazer, mas com medo. Eu falo porque eu já passei isso aí. Porque começa a falar do devorador, do migrador, do tudo lá. E a pessoa ela fica com medo. Ela não entende essa questão de fidelidade, de princípio, não. Ela vai ofertar, vai dizimar com medo. Ou então por necessidade, né? Na verdade não é uma necessidade, é um princípio, né? Pessoal que está pelo Zoom quer comentar, fica à vontade. Pastor Renato tá ali, rapaz, por isso que tá frio desse jeito aí no Goiás. Pastor Renato tá ali, quem mais? O André, pastor André. Quem mais está por ali? A Patrícia colocou a fotinha dela e foi jantar, tem certeza. Quem mais está por ali? Vai falando aí. A Priscila está ali. Priscila. Bastante gente, 24 pessoas. Em 24, não dou conta de falar todo mundo, não. Tem bastante gente aqui, tá ficando os quadradinhos, tá ficando pequeno. Não que eu precise de óculos, né? Glória a Deus. Mas esse princípio é importante também. Amém? Seja um ofertante na obra de Deus. Semana passada nós falamos sobre isso. Sobre você não ficar com o chapéu na mão. Entende? Sobre você não chegar e o irmão fazer algo e você... O irmão fez essa capa para mim. Ô irmão, mas faz ela mais barata para mim. É uma manufatura. É a tenda do irmão. Entende? Então, irmão, paga com alegria. Dá uma oferta a mais para ele ainda. Entende? Dá uma oferta a mais. Hoje de manhã, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, eu fui no VaptVupt arrumar uma documentação e aí saí procurando, saí a captura de um lugar que tirava um xerox. E aí vai daqui, vai dali. Não achei. Lá em cima tem, terceiro andar. Não, mas não estava fechado ainda. Aí fui no outro lugar fechado, achei uma senhorinha lá. A senhora poderia tirar para mim? Ela, mas... Não, eu tiro. Aí ela, não, isso aí é baratinho. Eu peguei e dei uma oferta boa para ela. De gratidão. Foi a senhora me serviu aqui.
Eu ia perder minha senha lá, a senhora me ajudou aqui. Então aprenda a honrar as pessoas. Amém? Aprenda a honrar as pessoas. Talvez Deus vai te tocar para você ofertar na vida dos outros. Oferte com mais força, irmão. Amém? Melhor dar do que receber, né, cara? Vocês estão entendendo? Então, isso é muito importante. Irmãos, tem alguns pastores que são extremamente, eu não posso generalizar, porque senão até desanima quem. Outra coisa que é importante, um princípio aqui legal, ó. Não generalize para o pessoal da sua igreja as coisas. Entende? Você chega na igreja, vai pregar o sermão, aí você quer falar com a Maria José. Mas aí você olha para o Vitor e fica pregando e falando, porque vocês não oram, mas é o Vitor que ora, Maria José não ora. Ora, né, Maria? E muito. Você está entendendo? Então você desanima quem está orando. Tira esse sermão generalista da igreja de vocês. Amém? Seja direcional, ensine sobre o princípio da oração. Mas quando você for falar, não diga, ninguém aqui ora. É por isso que a igreja está desse jeito, porque todo mundo aqui precisa fazer um compromisso de orar. Não, tem gente que ora. Entende? Você vai desanimar. Ninguém aqui dizima. Ou ninguém aqui ajudou. Ninguém aqui está ajudando. Ninguém está evangelizando. Tem irmão que evangeliza todo dia. Fala, pastor, mas não estou te entendendo, não. Eu estou agarrado aqui, eu evangelizo mais que o senhor só fala que ninguém aqui evangeliza. Então evite o sermão generalista. Amém? Entenderam isso? Entendeu? Então, o pastor Leandro, evite o sermão generalista. Amém? Em nome de Jesus. E com relação às ofertas também. Então eu não quero aqui que você entenda que eu estou falando para todo mundo, que ninguém aqui oferta, ninguém aqui dizima, ninguém primicia, nem nada. Mas escuta isso. É importante que você aprenda a ofertar. Amém? Aprenda a ofertar. Seja liberal nisso. Ou tenha liberalidade. É o que a Bíblia fala em Mateus 6. Não, Mateus não. Gálatas 6, né? Pode falar, pastor. Sim. Porque assim, em 2019 eu tive um entendimento sobre a primícia, né? Uhum. É a primeira vez que eu primiciei na primícia. No dia que eu primiciei, o Senhor falou no meu espírito assim, faz uma faculdade. Eu estava até aqui na base fazendo o EFOL, né? Uhum. Eu pensei assim, falei, Senhor, mas como é que eu vou fazer? Porque a faculdade é muito caro, né? Assim, tem todo o curso. Sim. Assim, por causa dessa oferta. Eu vou patrocinar essa faculdade. Eu cheguei no grupo e eu falei assim, brincando, assim, Deus mandou fazer a faculdade, eu prestava vestibular. A pessoa estava lá e falou assim, se você for fazer, eu pago o vestibular. Eu fiz assim, por brincadeira e passei, né? E aí eu falei, como é que eu vou fazer? De lá pra cá foi 2019. Eu comecei no mês de agosto. Eu nunca paguei a mensalidade da minha faculdade. Amém. Até o dia que eu fui fazer o vestibular, eu ganhei. Então Deus levou contenedores. Aí depois disso eu continuei, né, todos os meses. E assim, depois disso, quase um ano depois, eu comecei a receber dinheiro. Então de lá pra cá, eu já recebi bastante, assim, não é bastante, né? Mas assim, todo mundo falou, manda isso para a senhora. Então as pessoas começaram a me entregar dinheiro. Sim. E eu creio que O princípio da a prosperidade. premissa é algo que está ligado ao coração. Deus está no canal disso, que é uma coisa assim, lógico que eu sou difícil, porém a premissa é algo a mais. Sim. E isso fez toda a diferença na minha vida, eu tenho ensinado a igreja, né? E graças a Deus, até os irmãos que são primiciantes, eles testemunham direto em relação a isso. Amém. Vocês entenderam o pessoal que está no Zoom? Não? A irmã testemunhou que ela fez um compromisso há um tempo atrás de primiciar na nossa vida. E ela declarou uma palavra que ela iria fazer uma faculdade. Ela ganhou o recurso para fazer o vestibular e o Senhor preparou o recurso para ela fazer a faculdade
e os irmãos estão sempre ofertando na vida dela depois disso. É um testemunho que ela está contando. Está terminando a faculdade. Amém. Amém. Glória a Deus. O pessoal pagou a faculdade, pagou os livros. É isso que nós estamos falando. Esse princípio é importante na nossa vida. Amém? E é um princípio de liberalidade. Como a Bíblia fala aqui em Gálatas 6, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, uma semente de honra gera uma colheita de honra. Então eu tenho que plantar a semente certa para eu ter a colheita certa. Amém? Vocês estão entendendo? Então, sejam primiciantes, sejam dizimistas e sejam ofertantes na vida das pessoas. Amém? Na igreja e na vida das pessoas, oferte. Você vai ver o quanto Deus vai prosperar. Mas não é por causa, não oferte por causa da recompensa. Amém? Isso vai vir naturalmente, mas oferte por causa da fidelidade, do amor, do coração, do lugar correto nisso. Ok? Agora, outra coisa, para você ter sucesso com relação a uma vida financeira. Não tome dinheiro a juros. Ah, mas... Não, isso é princípio bíblico. A Bíblia fala em Provérbios 22, 7. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Entende? Não, mas o juro que ele vai me cobrar é só 3%. Na sua cabeça, 3% não é nada. Eu conheço um pastor que ele ficou 20 anos pagando só o juro do dinheiro que ele pegou emprestado. Ele não dava conta de pagar. Ele endividou. E detalhe, ele entregou 3 casas dele por causa desse dinheiro. 3 casas. E não conseguiu pagar. As 3 casas pagavam o juro. Entende? Então, se você não pode comprar agora, espere um pouco mais. Junte o dinheiro e compre. Não fique pegando dinheiro a juro. Tem irmão que é tão viciado em juro que ele consegue comprar o liquidificador em 12 parcelas. Costumou tanto a ficar na mão de juro do fiado. Então é muito importante que você cuide disso. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Entende? É muito mais sério então, né? Porque Sim. se eu for analisar esse pastor que perdeu 3 casas, se ele tivesse vendido as 3 casas, ele tinha comprado o que ele queria. Exatamente. Ele tinha sobrado uma casa para ele morar. Né? Um tampão. Um tampão. Quando ele pegou era um dinheiro alto e ele falou assim, não, isso aqui eu pago, eu vou fazer uma outra negociação, que é isso que nós fazemos. Eu vou fazer uma outra negociação ali e vai entrar o dinheiro e eu pago aqui. Não deu certo lá. E aí ele ficou pagando durante muitos anos. Na verdade eu estou falando 20 anos, mas é mais de 20 anos. É mais. O Mano, meu irmão, conhece essa pessoa também. É bem mais de 20 anos, que eu era pequeno, eu cresci vendo ele fazer isso. Entendeu? E a maioria dos pastores estão refém desse juro. Nesse aspecto, e tem um outro aspecto também. Não, agora isso aqui é a parte mais moderna do dinheiro a juro que nós pegávamos antigamente. Não financie o dízimo da igreja. A maioria dos pastores estão financiando o dízimo da igreja.
nessa época da pandemia agora, revelou o coração de muitos. Terrivelmente. Por quê? Porque aí, um dos pastores que eu conheço, ele pegou um financiamento de quase 500 mil só para reformar o som dele, da igreja. Um mega templo. O som dele já é um absurdo. Só para reformar o som. Aí vem a pandemia. A igreja vazia. Você entende onde o nosso coração está errado? O dízimo não entra. A oferta não entra. Ah, mas então o senhor está falando que eu não posso empreender? Empreenda. Mas sem endividar a igreja. Entende? É a mesma premissa para você pessoalmente, com relação também à sua vida pessoal, à vida ministerial. Amém? Você não pode comprometer mais de 30% da sua renda. Esse é o princípio. Entende? Não comprometa mais de 30% da sua renda. Não, mas é porque... Aí, olha as ideias mirabolantes dos crentes. Primeiro, ele não tem renda suficiente para comprovar, para tirar o empréstimo que ele vai fazer. Aí o que ele faz? Ele mente. Ele arruma um contador e faz um trambique, faz uma tramóia para conseguir aquele financiamento. Mas na cabeça dele, ele se engana. Ele acha que ele está enganando a si mesmo. Porque ele fala assim, não, mas aí eu estou juntando a renda da minha esposa, estou juntando a renda do meu filho, estou juntando... Quando é da igreja, ele fala assim, não, mas aí na baixa temporada, quando a igreja está entrando menos, ela entra tanto. Quando tiver, e aí daqui a pouco nós vamos conseguir mais... Aí eu faço também um apelo para os irmãos, eu levanto um carnê. Uma ação entre amigos. Entendeu? Uma ação entre amigos, nós vamos arrecadar e eu vou cobrindo isso. Não funciona, irmãos. Não existe isso na Bíblia. Você precisa ser um bom administrador das finanças da igreja. Não financie o dízimo da igreja. Vocês estão entendendo? Vem, ó, o que eu disse, o momento do Covid, que fechou as igrejas, tudo, teve pastor que deprimiu, teve pastor que suicidou. Tem pastor aí que financiou, irmãos. A igreja dele é grande. Eu sei de pastor que financiou para comprar o terreno do lado, o terreno custou 3 milhões. Entende? 4 milhões. Ele comprou o terreno. Ele está pagando uma parcela aí de 200 mil, 100 e tantos mil, 200 mil por mês. Aí fecha a igreja, acontece alguma situação, o que ele vai fazer? Não é princípio bíblico fazer isso. Amém? A igreja, ela precisa se sustentar, ela precisa... então mas nós vamos ter que ir mais devagar, a gente vai ter que diminuir um pouco o ritmo e tal. Deus vai prosperar, Deus vai te dar o recurso, Deus vai preparar tudo que é necessário, mas não permita, tem alguém ali esperando, não permita financiar ou gastar mais de 30% da entrada da igreja com uma despesa alta dessa. Entenderam isso? Alguém quer comentar? Quando o pastor não é um administrador, arrume um. Tem pastor que prega que é joia, ganha alma, mas ele não sabe administrar. Não mas sabe. A mulher é uma boa administradora. Já aconteceu. Sim. A igreja cresceu porque a mulher tomou de conta das finanças. Não Sim. da igreja, das finanças. E a igreja dele hoje é assim. Mas na verdade, não é bom nenhum pastor ser o administrador, tipo assim, o tesoureiro da igreja. O ideal é que vocês tenham um tesoureiro. Não é saudável uma igreja onde o pastor ele é o tesoureiro, ele é o pastor, ele é o secretário. Isso não é legal. Vocês estão entendendo? É importante ter pessoas que assinem com você.
Pessoas que. Porque sempre tem um maledicente, sempre tem uma armadilha, sempre tem alguém que vai falar mal de você. Então, mesmo você fazendo certinho, tem um tanto de gente que está falando mal de ti. Você pode ter certeza. Entendeu? Os caras estão falando. Agora, você está cercado, a sua consciência está tranquila, beleza, vai em frente. Amém? Alguém quer comentar? Alguém que está na live? Ninguém? Parece que está congelado. Tá todo mundo jantando. Tá parado aí esse negócio. Tá certo aí? Tá transmitindo direitinho? Tá congelando. Sim. É correto, tipo assim, como o senhor avalia a questão de que a igreja ela deve prestar conta do que é da administração, de como o pastor está administrando esses dízimos e ofertas? Deve. É correto. Eu acredito que, tipo assim, ó, qualquer pessoa pode ter acesso. Eu não creio que o pastor precisa colocar até o centavo lá, igual alguns colocam. Eu já vi os pastores colocar lá no quadro. Não, eu prefiro andar nessa luz. Não, a luz é a consciência dele, o Espírito Santo na vida dele, as pessoas que administram com ele. Entende? Mas qualquer um pode ter acesso. Tem uma pergunta do Zoom, o Sim. Regis, sobre financiamento de carro. Qual é a É o mesmo critério. Financiamento de carro ou qualquer outra coisa. Se você não deve comprometer mais de 30% da sua renda. A minha, assim, eu não faço nenhum tipo de financiamento. Viu, Regis? Porque eu tenho como princípio não fazer mesmo. Eu sigo a risca mesmo. Eu entendo que é literal isso. E eu não vou ser escravo de ninguém. Entende? Porém, algumas pessoas entendem que, tipo assim, ela não vai comprometer toda a renda dela. Ela conseguiu aí um jeito de pagar mais em conta, um financiamento mais barato, algo nesse sentido. Então ela vai, às vezes, uma casa ou um carro, ela acaba fazendo isso. Mas se ela não mentiu para fazer isso, se ela tem consciência que ela não está comprometendo mais de 30% da renda dela, quer dizer, então ela não vai também ficar refém de nenhuma situação concernente a isso. Entende? Agora, pessoalmente, eu não faço financiamento. Entende? Já teve uma situação que alguns obreiros nossos queriam me ajudar financeiramente, você lembra, né? O pastor Ednardo é um dos pastores que está comigo. E eles falaram, nós vamos pagar. Mas aí a gente vai fazer o financiamento no seu nome. Eu falei, não, eu não quero. Eu não quero ficar refém de nenhuma situação. Eu não quero ficar preso a nenhuma situação que vá me comprometer. E aí, esse valor é alto. Se de repente algum de vocês não cumprir esse compromisso, eu vou ter que cobrir isso. Isso compromete mais, na verdade comprometia quase que 50% da minha renda na época, mais de 50% um pouco. Eu falei, eu não quero. Então eu abri mão para não ter problema. E eram homens de honra comigo. Mas eu não quis fazer porque eu estava empreendendo a minha palavra em algo que era arriscado. Vocês estão entendendo? Mais alguém? O mesmo vale para consórcio? Não, o consórcio é diferente, né? O consórcio você está investindo, né? Como se fosse um investimento, é uma coisa diferente. Alguém quer comentar? É o pessoal. Rodolfo, pode falar.
é a provisão que o Senhor quer que nós vivemos. Essa é a vida de fé que Ele quer que nós vivamos. Amém. Isso. Nós também vivemos isso, né? Naquela vez que o Senhor desafiou, tinha a questão assim de financiar ou não, Sim, mas o Senhor empenhou a palavra e o Senhor honrou. Né? sim. Quando nós honramos o princípio, o Senhor nos honra. O Senhor nos honra. O Dinardi falou aqui, eu até nem ia contar, mas deixa eu contar essa experiência para vocês. O Rodolfo contou uma experiência aqui, muito forte. Ele já estava com os documentos, ia assinar, ele me perguntou. Joguei água no foguinho deles. Mas ele, no início ele ficou meio bravo comigo, ele não contou essa parte, não. Não ficou não. Ele caminhou no princípio e obedeceu. Nós também fomos construir. Lá em Minas, a gente foi construir uma das nossas igrejas lá. E aí o pessoal, com aquela ideia mirabolante, né, não, então vamos fazer assim, nós faz financiamento, nós faz isso, faz aquilo. E a igreja era uma igreja de eventos. Nós éramos extremamente ligados a evento. Era tipo assim, a cada 2 meses tinha um evento. A cada 2 meses. Um pouco festeiro. Mas não era evento nesse sentido de cultos, congressos. Era evento no sentido assim, ó. Agora é a feijoada que as irmãs preparou. Agora é o jantar dos homens. Agora é a sorvetada dos jovens. Era mais ou menos assim, né? Os jovens ó, espertos. Era mais o sorvete. Esse aqui comia sorvete até. Congelava a língua. Tinha uns... Não, dava era prejuízo. Aí... Não, mas não era o João não, viu, gente? Era outro João. Era outro João Paulo. E aí eu me lembro, gente, que eu estava incomodado porque a igreja ela não crescia financeiramente. As ofertas que entravam eram uma vergonha. O que entrava era dos eventos. Aí o Senhor falou comigo uma palavra um dia, em oração. O Senhor falou comigo, a igreja não prospera porque eles estão ofertando indiretamente. Vocês criaram um meio para eles ofertar. Não é o princípio bíblico. E aquilo me confrontou muito, mas eu precisava passar isso para eles, né? Por quê? Porque aí, o que nós íamos fazer? Parar com os eventos. A oferta indireta é quando você, ao invés de confiar que o Senhor é o supridor, é aquele que vai cuidar de todas as coisas, você cria, bola um modelo para levantar uma outra arrecadação, um outro meio. E aí, por exemplo, ia fazer o jantar. Os irmãos faziam o jantar, aí o irmão deu o óleo, o outro deu o feijão, comprou o ingresso dele, na cabeça dele ele já tinha ofertado. Não, eu já ofertei, estou ofertando, inclusive estou até comprando aqui. Eu já ofertei. Então, isso é o que eu chamo de oferta indireta. Vocês entenderam? Você começa a fazer um evento atrás do outro na sua igreja, você faz com que o povo não oferte diretamente no altar e receba a direção de Deus no altar. Já teve muitas vezes, falei, irmãos, vamos fazer assim, ó. Nós vamos levantar aqui, nós precisamos de 30 quilos, 50 quilos de carne. Vamos aqui, ó. Aí, às vezes, nós mesmo falávamos, eu falo assim, ô Cadu, você dá 2 quilos. Já aconteceu várias vezes, não é o caso do Cadu, mas Cadu chegar e falar assim, olha, mas eu até estava pensando em dar 5 quilos, só falou 2, eu vou dar 2. Você está entendendo que você está interferindo num processo de Deus na vida dessa pessoa? Você está entendendo? Então, tem que haver liberalidade, tem que haver o que Deus está tocando nessa pessoa para fazer. Entende? Aí, cheguei para a igreja e falei, gente, olha, o Senhor falou comigo de uma oferta indireta e nós vamos voltar a dizimar e ofertar corretamente. Você vai trazer a oferta aqui, é a que você
que Deus te direcionar para você trazer aqui no altar. Nós não vamos agora fazer mais esses eventos. Ah, pai. Ixi, o povo ficou bravo, menino. Teve uns que arrepiaram comigo lá. Só que eu tinha uma palavra de Deus nessa época. E aí eu perguntei pro tesoureiro, quanto nós temos em caixa? Sabe quanto que ele falou que tinha em caixa? R$2. R$2. Falou, tem R$2 em caixa. Fiz. Um pão de queijo. Na época dava um pouquinho mais, né? Tem muitos anos isso. Não, muitos anos não, né? Até uns anos. Aí, irmãos, escuta essa. Aí, eu falei, gente, a igreja, nós tínhamos feito o batistaca dela, porque é região de brejo. Aí nós fizemos 39 tubulão de 30 por 30, já estava feito. 39 tubulão de 30 por 30, mais 18 sapatas de 1 por 1,5 de ferragem armada e de 9 a 12 metros de profundidade. E saiu em cima, na flor. Nós quase morremos fazendo evento para pagar isso. E aí o mato cresceu. Então estava na flor da terra, precisava fazer o restante do baldrame, o restante do alicerce, levantar as paredes e arrumar o restante tudo. E aí eu fui tomado por uma indignação, Bruno, do Espírito. Você tem que aprender a discernir isso. Tem hora que é o Espírito, viu? Uma ira santa mesmo. E o pessoal, não, mas nós não podemos e tal. Eu falei, gente, eu tenho uma palavra de Deus para isso. Dentro de 30 dias nós vamos estar ceando na nova igreja. E ela vai estar rebocada por dentro e no contrapiso. E a glória de Deus veio. O pessoal acreditou mesmo naquilo. Na hora que terminou a reunião, minha alma... O que eu fiz da minha vida, Jesus? Não acredito nisso, não. Não, sério, eu passei quase a noite inteira orando. Jesus amado, o que eu fiz? Mas eu tinha uma certeza no Espírito, mas minha alma fala assim, agora você pulou o corguinho feio, viu? O negócio vai ficar feio pro seu lado. Não, e eu ainda desafiei os meninos. Tem um dos nossos pastores lá, foi arruma os pedreiros para amanhã. Pode arrumar 3. Não, foi 3 pedreiros ou 4? Foi 3 pedreiros, foi arruma 2 serventes. E eu vou contratar o serralheiro, vou contratar o bombeiro, vou contratar o... Com R$2 no caixa. Aí agora não saía nenhum jantarzinho no final da semana para pagar os pedreiros. Aí, irmãos, foi. Na segunda-feira, isso foi no domingo. Na segunda-feira o pessoal chegou lá, tinha um pouco precisava limpar lá, precisava organizar lá, porque o mato tinha crescido, né? Por isso que a Bíblia fala, mede a torre, né? Para que você não se envergonhe. Aí, o que aconteceu? Eu saí, cheguei no irmão, falei, irmão, eu fui ali comprar a ferragem para nós começarmos aqui, o rapaz falou que tem que dar um cheque. Você arruma um cheque para nós? Comprei um caminhão de ferragem. Um caminhão de ferragem mesmo. Daqueles caminhão 1313, até em cima de ferragem. No cheque. Aí fui na casa de material de construção, não vendia cimento também fiado. Peguei outro cheque. Comprei um caminhão de cimento. Aí um caminhão daqueles basculantes, daqueles graneleiros grandes de brita, um de areia, um de tijolo
E fui comprando sem dinheiro nenhum. E coloquei esse pessoal trabalhando lá. E arrumamos mais alguns voluntários lá. Nós tínhamos, eram uns 10 trabalhando na primeira semana, né? Não pagava os 10, eu tinha que pagar uns 4 ou 5. Não era mais, que eu tinha que pagar o serralheiro, né? No final da semana já, o serralheiro e o eletricista. Contratando tudo de uma vez. E aí os lotes dos lados virou aquele canteiro de obra, né? Tava até bonito de gente trabalhando para tudo quanto é lado. E eu chegava lá e falei, meu Deus do céu. Aí deu na quarta-feira, o tesoureiro chegou para mim e falou assim, ó, seguinte, não é que eu tô duvidando não. Mas não entrou nada no caixa da igreja ainda. Eu olhei para ele assim, mas com ousadia mesmo. Falei assim, ó, você pega o CPF de todo mundo aí, faz os recibos, sábado o dinheiro tá lá para pagar eles. E fui pro monte orar, né? Falei, Jesus amado. Misericórdia. Foi minha carne purinha isso. Como é que eu faço uma dívida dessa? Aí, deu na sexta-feira, no final da tarde, e minhas mãos até gelando assim. A pressão aumentando. E aí, no sábado, eles iam trabalhar até por volta de meio-dia. E o pessoal, os outros iam continuar, né, na voluntário, mas eu tinha que pagar essa turma toda. E era um valor considerável, né? E aí, irmãos, na sexta, no final da tarde, eu estou lá na construção, chegou um irmão perto de mim e falou assim, ô, irmão, chamou no canto, e deixa eu te falar uma coisa. Eu já tenho algum tempo, eu trabalhava com loja, eu já tenho algum tempo que eu não estou dizimando, mas eu nunca mexi no dízimo. Está guardado o dízimo lá. Todo dízimo. De mais de 2 anos. Irmão, meus ombros que estavam levantados até baixou. Ele falou, o senhor quer que deposita ou dá em espécie? Eu falei, dá em espécie. Pelo amor de Deus. Aí, no dia cedo, o pessoal lá trabalhando, né, nós fomos para lá. E aí o tesoureiro, lembro direitinho, o tesoureiro chegou assim, encostou a bicicletinha dele. Tesoureiro convicto? Pegou a pranchetinha dele assim, falou assim, eu obedeci o senhor, fiz os recibos, mas eu só tenho os recibos. E eu estava com uma bolsa assim, irmãos, literalmente, uma bolsa aquelas quadradinhas assim, que o pessoal dá de brinde, de pochuteira, né? De esporte, desse tamanho assim, quadradinho, lotada de dinheiro. Aí eu olhei para ele, deixei ele sofrer um pouquinho, né? Olhei para ele assim, falei assim, e agora? Qual é que eu falei o nome dele? E agora, fulano? Aí ele, não sei. Eu falei, fica tranquilo, meu filho, vai lá e paga esse povo. Aí ele olhou assim, onde é que o senhor arrumou esse dinheiro? O Senhor provê. O Senhor provê. Eu tenho ali uma agenda lotada, eu anotei item por item e o valor. Naquela época, irmãos, isso tem muitos anos, nós gastamos 68 mil. Naquela época, sem ter nenhum dinheiro em caixa. Foi 600 mil. Mais ou menos 600, é mais. Mas essa igreja não foi nela lá não, em patrocínio. Foi aí. É aquela lá de 3 andares. Entendeu?
Aí, eu tenho anotado ali, eu mostro para vocês. Eu fui anotando tudo, né? Anotava até qualquer coisa, uma junta, eu ia anotando. E pondo o valor embaixo, né? Na outra semana, tipo assim, aí foi vencendo o caminhão de ferro, nós tínhamos o dinheiro e pagamos. Foi vencendo o caminhão de cimento, nós tínhamos o dinheiro e pagamos. Foi vencendo os caminhões de brita, nós tínhamos o dinheiro e fomos pagando. No final, quando terminou a construção, nós tínhamos também zerado, não estava devendo nada, absolutamente nada. E detalhe, com 28 dias, nós estávamos entrando na igreja. Tudo bem que eu tinha acabado de, junto com os irmãos, rebocar uma parede do lado assim, para cumprir, né? Ela tinha que estar rebocada por dentro e no contrapiso. O contrapiso ainda estava molhado, nós tínhamos feito um pedaço dele no dia, mas nós lançamos a pedra fundamental, uma Bíblia lá, e declaramos que aquele lugar estava consagrado ao Senhor. Agora você declarou na carne ou na fé? Que de um jeito ou de outro Deus cumpriu a sua palavra. Não, mas foi na fé, porque eu tinha uma certeza no Espírito, que Deus tinha falado comigo da oferta indireta, que Deus tinha falado comigo sobre o pessoal ser próspero, e Deus tinha falado comigo que Ele ia suprir tudo, e um sinal Ele ia dar. E quando o povo vê a coisa acontecendo, eles começam a contribuir. Isso, né? Não, é loucura. Loucura, vinha dinheiro que eu não sabia de onde veio. É igual o Rodolfo falando aqui, você não sabe de onde vem, mas vem. É incrível como que Deus trabalha nisso tudo. Amém? Então, só testemunhando para vocês, e a gente vai encerrar, nós já passamos, foi muito aqui hoje, e a gente vai continuar semana que vem falando sobre prosperidade financeira. Como você ser próspero. Tem alguns princípios que eu preciso passar para vocês. Amém? Então, testemunhei isso para mostrar para vocês, tá? Que os meninos eram menores um pouco, mas eles lembram disso. A gente trabalhava, havia uma alegria muito grande, o povo envolvido ali. Nós construímos mesmo uma construção de 3 andares, com viga aérea, com colunas, uma estrutura grande. Em 30 dias, lógico que a gente não tinha feito acabamento nem nada, né? Mas ela estava coberta e a gente estava lá dentro congregando. E saímos de uma despesa de, na época era tipo assim, 2 salários de aluguel. Entende? Amém? Então, gente, tem princípios práticos. Eu tenho outras coisas para conversar com vocês sobre finanças. Nós vamos apertar uns parafusos aí, viu? Mas vai ajudar você a ser próspero. O Senhor tem nos prosperado violentamente. Amém. E eu tenho entendido que é esse lugar no Senhor que nós estamos encontrando. Amém? Deus abençoe vocês que estão pelo Zoom. Amém? Um abraço. Deus abençoe aí, pastor Renato, José Renato. Nós vamos, final de semana nós vamos estar em Campinas, viu? Não sei se vai dar para você descer aí. Se der, vamos estar juntos. Aqui tá quente. Gente, Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente continua, tá? Amém? God bless you. Amen. Thank you. Eles estavam dando saudade de mim, que até passou agora.